Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre funções. O objetivo da aula é definir os conceitos básicos sobre funções. A ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Por exemplo, considere a tabela abaixo que relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a ser pago por eles. Então suponha que o litro da gasolina está valendo R$5. Então, se você abastecer 2 litros, você vai pagar R$10, 3 litros, R$15, 40 litros, R$200. Ou seja, se você abastecer X litros, você vai estar pagando 5 vezes X reais, né? Então, a gente pode perceber que o preço a ser pago é dado em função da quantidade de litros, né? Observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros. E neste caso, né, tá fácil de verificar que o preço é exatamente igual a 5 vezes X, onde X é o número de litros. Além disso, muitos outros fenômenos podem ser descritos por funções, por isso o tema é bastante importante. Agora, vamos estudar o conceito de função usando a nomenclatura de conjuntos. Definição: dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função f de A em B, a notação é essa, é uma regra que indica como associar cada elemento x em A em um único elemento y em B, o qual representamos por f de x. Os conjuntos A e B são chamados de domínio e contradomínio, respectivamente, e a imagem de f é o conjunto representado por IMF, que é igual ao f de x, tal que x pertence a A. Para ficar mais claro essa definição, vamos considerar o seguinte exemplo. A regra de associação abaixo é um exemplo de função. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho um conjunto A, um conjunto B, onde A é o conjunto de partida e B aqui é o conjunto de chegada. Essa regra F, ela está descrita deste modo. A regra F associa o 1 ao 2, associa o 2 ao 0, associa o 3 ao 5 e associa o 4 ao 0. Vocês estão vendo que cada elemento do conjunto A está sendo associado por F a um único elemento no conjunto B. Ou seja, né, de fato, essa regra F é uma função cujo domínio é o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. O contradomínio é o conjunto B, formado pelo menos 1, 0, 1, 2 e 5. O conjunto imagem, vocês estão vendo que é o 0, 2 e 5. Relembrando, a imagem, o conjunto imagem de uma função é o conjunto formado pelos f de x, tal que x pertence ao domínio. Então, vocês estão vendo somente o 0, o 2 e o 5 são da forma f de x, onde x é um elemento em A. Vocês estão vendo que o 0, por exemplo, é o f do 2, é o f do 4. O 2 é o f de 1 e o 5 é o f de 3. Outro detalhe, a imagem de 2 pela função f é o 0, né? Então, a imagem do 2 pela função f é o 0, né? Ou seja, a função está associando o 2 ao 0. Outro exemplo, vamos considerar essa regra f de A em B. Vocês estão vendo que essa regra também é uma função, porque cada elemento do conjunto A está sendo associado a um único elemento do conjunto B. O domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. Vocês estão vendo que nesse caso o
contradomínio é igual ao conjunto imagem, porque cada elemento do conjunto B é da forma f de x, onde x é um elemento do domínio, né? Diferentemente do exemplo anterior. Outro detalhe que vale a pena destacar, o conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, nem sempre é igual, que foi o que aconteceu no exemplo passado. Já nesse caso aqui, os dois conjuntos são iguais. Vocês perceberam que essa regra f, que é uma função, pode ser descrita por uma fórmula matemática. No caso, vocês estão vendo, ó, essa regra f associa o 1 no 1, o 4 no 2, o 9 no 3, 16 no 4 e o 25 no 5. Ou seja, essa regra f pode ser dada por f de x igual a raiz de x. Nem sempre isso vai ser possível, mas na maioria dos casos que nós vamos estudar aqui, as funções são dadas por fórmulas matemáticas. Também, caso queiramos destacar o domínio e o contradomínio, nós podemos representar essa função f do seguinte modo: f é uma função de A em B, então aqui é o domínio, aqui é o contradomínio, de forma que associa cada elemento x em A no elemento raiz de x em B. Outro exemplo, considere essa regra f, que associa os elementos de A aos elementos de B, dessa forma. Vocês estão vendo que existe o elemento 5 no conjunto A que não está sendo associado a nenhum elemento no conjunto B. Portanto, essa regra não é uma função, né? Porque tem elemento aqui que não está sendo associado no segundo conjunto. Outro exemplo. Essa regra f associa o 6 a diversos elementos aqui no conjunto B. E esse fato mostra que essa regra também não é uma função, porque para ser função, cada elemento do conjunto A tem que estar sendo associado a um único elemento do conjunto B. Então vocês estão vendo que o 6 está sendo associado a diversos elementos no conjunto B. Por isso, essa regra f não é uma função. Então, como eu disse, a maioria das funções que nós vamos trabalhar aqui são funções dadas por fórmulas matemáticas. E o primeiro exemplo que nós vamos considerar é essa função de R em R, onde esse R aqui é o conjunto dos números reais, definida por f de x igual a x². Em alguns casos, nós vamos substituir o f de x pelo y, né? Então, falar que essa função é a função f de x igual a x² ou y igual a x² é a mesma coisa. Então, para essa função que associa cada elemento x em seu quadrado, o que seria o f de 1? F de 1 é substituir o 1 no lugar do x, ou seja, ficaria 1 ao quadrado, que é igual a 1. O que seria o f de menos 3? Ficaria menos 3 ao quadrado, no caso, o 9. O que seria f de 0? 0 ao quadrado, que é 0. Observe que a imagem dessa função é o conjunto dos números reais positivos, incluindo 0, né? Porque qualquer número real que você escolhe para x, o resultado da conta é sempre um número maior ou igual a 0, porque você vai pegar esse número e vai estar elevando ao quadrado, né? Isso significa que a imagem dessa função é o conjunto dos números reais positivos, incluindo 0. Segundo exemplo, considere essa função f de R em R, né? Então, cujo domínio é R, contradomínio é R, onde associa cada x em x² menos 5x mais 7. Qual é a imagem do elemento 4? Então, para determinar a imagem do elemento 4, basta calcular o f de 4. Ou seja, o f de 4, no lugar do x, nós vamos substituir por 4. Vai ficar 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 7.
que resulta 3. Agora, qual o número real x, tal que f de x é igual a 1? Aqui a pergunta é um pouco diferente, né? Nesse segundo caso, nós estamos querendo determinar quais são os valores de x que essa conta aqui é igual a 1. Então, para determinar o x, nós vamos igualar a função a 1, porque eu quero achar o valor do x, né? Então, eu quero saber quais são os valores de x que essa conta é igual a 1. O que eu vou fazer é passar o 1 que está positivo para o outro lado negativo. Então, vai ficar 7 menos 1, que é 6. Agora, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Se você realizar esse cálculo, né, onde o a vale 1, o b é menos 5 e o c vale 6, você vai encontrar que o x ou é igual a 3 ou é igual a 2. Ou seja, qual o número real x, tal que f de x é igual a 1? Na verdade, aqui existem dois números reais que o f de x é igual a 1. No caso, x igual a 3 ou x igual a 2. Item C, então vamos considerar a função f de r em r definida do seguinte modo. Vocês estão vendo que essa função do item C, ela é um pouco diferente das duas anteriores, porque ela é dada por duas sentenças. Ou seja, f de x vai ser igual a 3x mais 1, caso o x que você substitua aqui for menor ou igual a 2. E caso o x que você substitua aqui for maior do que 2, você vai utilizar essa segunda regra. Por exemplo, qual seria o f de menos 4? Menos 4 é um número menor do que 2. Então, para números menores do que 2, nós vamos aplicar essa fórmula. Então, vai ficar f de menos 4 igual a 3 vezes menos 4 mais 1, que resulta menos 11. Agora, qual é o f de 5? O f de 5 é um número maior do que 2, então f de 5 é 5 ao quadrado, que resulta 25. Qual seria o f de meio? Meio é um número menor do que 2, então nós vamos estar aplicando essa primeira fórmula, né? Então, f de meio vai ser 3 que multiplica meio mais 1. Fazendo esse cálculo, resulta 5 sobre 2. E por último, qual seria o f de 2? Vocês estão vendo que nós vamos utilizar novamente essa primeira expressão, porque o igual está nesse primeiro caso, né? Então, se o x é menor ou igual a 2, aplicamos essa fórmula. Então, f de 2 vai ser 3 vezes 2 mais 1, que resulta em 7. Exemplo, determine o domínio das funções abaixo. Então, sempre que alguma questão faz esse tipo, né, de questionamento, o que nós temos que fazer é determinar o maior subconjunto de R de forma que a função está bem definida. Ou seja, nós temos que determinar os valores de x que eu posso substituir aqui sem ter nenhum problema nesse cálculo. Vocês estão vendo que nesse caso eu posso substituir qualquer valor de x aqui que eu consigo realizar essa conta. Por isso que o domínio é todo o conjunto dos números reais. Ou seja, eu posso colocar aqui o zero, positivo, negativo, fração, raiz, que eu consigo fazer essa conta aqui sem nenhum problema. Item B. Agora a função é f de x igual a x menos 2 dividido por x mais 5. Vocês estão vendo que nesse caso aqui tem um detalhe importante, porque sempre quando nós temos uma fração, o denominador não pode ser zero. Ou seja, x mais 5 tem que ser diferente de zero. O 5 aqui está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, x tem que ser diferente de menos 5. Isso significa que
você pode substituir aqui qualquer número real, exceto o menos 5, né? Porque se você jogar o menos 5 aqui, ficaria menos 5 menos 2, que é menos 7, dividido por menos 5 mais 5, que é 0. Teríamos divisão por 0, né? Então, por isso que nesse caso o domínio é o conjunto formado por todos os números reais, tais que o x tem que ser diferente de menos 5, porque o menos 5 dá problema. Item C. Agora vamos considerar a função f de x igual a raiz de 3 menos x. Nós sabemos que o elemento aqui que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a 0 para que a raiz exista, né? Considerando o conjunto dos números reais. Ou seja, 3 menos x tem que ser maior ou igual a 0. A gente trabalha a desigualdade do mesmo modo que as igualdades, né? A única diferença é que, caso tenhamos que multiplicar por menos 1 dos dois lados, o valor, o sentido aqui da desigualdade vai inverter. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: aqui eu tenho menos x, vou passar para o outro lado mais x, então ficaria 3 maior ou igual a x, que é a mesma coisa de x menor ou igual a 3. Portanto, o domínio dessa função é todo número real x, de forma que x é menor ou igual a 3. Então, vocês estão vendo que se você substituir o x pelo 3, ficaria raiz de 3 menos 3, raiz de 0, que é 0. Agora, se você considerar x igual a 4, por exemplo, raiz de 3 menos 4, 3 menos 4 é menos 1, raiz de menos 1, não existe raiz real, né? Então, o domínio dessa função é dado desta forma. Item D. F de x igual raiz de 7 menos x dividido por raiz de x menos 2. Nesse caso, vocês estão vendo que nós temos que tomar cuidado com as duas expressões. A expressão de cima é raiz de 7 menos x. Nós sabemos que o número que está dentro da raiz aqui tem que ser sempre maior ou igual a 0. Já no segundo caso, essa raiz aqui, o número que está dentro da raiz tem que ser somente maior do que 0. Não pode ser igual, porque não existe divisão por 0, né? Então aqui nós temos duas condições. 7 menos x tem que ser maior ou igual a 0, e x menos 2 somente maior do que 0, né? Então, aqui do mesmo modo do item C, nós vamos trabalhar com essas duas desigualdades. Nesse primeiro caso, o x está negativo, vou passar para o outro lado positivo. E no segundo caso, aqui eu tenho menos 2, vou passar para o outro lado mais 2. Então, ficaria 7 maior ou igual a x, que é a mesma coisa de x menor ou igual a 7. E no segundo caso, x menos 2 maior do que 0, x maior do que 2. Ou seja, x tem que ser um número maior que 2, né? X tem que ser maior do que 2 e tem que ser menor ou igual a 7 por essa primeira condição, né? Portanto, o domínio dessa função é o conjunto dos números x reais, tais que x é maior do que 2 e menor ou igual a 7. Vocês estão vendo que esse conjunto aqui nada mais é do que um intervalo fechado no 7, né? Porque o 7 entra nesse conjunto, e aberto no 2, né? O 2 é excluído desse conjunto, né? Porque o 2 dá problema, porque teríamos divisão por 0. Agora, vamos falar um pouco sobre a representação gráfica das funções. Nesse primeiro exemplo, a função escolhida foi f de x igual a 2x mais 1, sendo D, no caso, o domínio da função f, o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Né? Então, para determinar o gráfico de uma função, é sempre aconselhável aqui fazer uma tabela para que tenhamos uma noção melhor de como seria esse gráfico, né? Então, aqui nós vamos colocar valores para x, vamos calcular
os f's do x escolhidos e aqui os pares ordenados para posteriormente jogar esses dados no plano cartesiano. Então vocês estão vendo que o domínio dessa função é somente os elementos 0, 1, 2, 3. Então eu só posso escolher esses valores para x. Então se o x é 0, o f de 0 é 1, o f de 1 é 3, o f de 2 é 5, o f de 3 é 7. Então aqui nós vamos montar os pares ordenados x, y. Então aqui primeiro par 0, 1, par 1, 3, 2, 5, 3, 7. Então nós vamos pegar esses pares ordenados e jogar no plano cartesiano, que nós vamos obter esse conjunto de pontos. Nesse caso, nós não podemos ligar esses pontos para construir uma reta, porque o domínio é somente o 0, o 1, o 2 e o 3. Portanto, o gráfico dessa função é esse conjunto de pontos. Considerando o exemplo anterior, se o domínio da função fosse todo o conjunto dos números reais, aí sim nós poderíamos estar ligando esses pontos, porque nesse caso nós vamos considerar o f de outros elementos além daquele conjunto D informado anteriormente. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos calcular qual é o f de menos 1, qual é o f de 5 e assim em diante. Exemplo. Agora nós vamos considerar a função f de R em R definida por essas duas sentenças. Primeira, 3x mais 1 se x é menor ou igual que 2 e x² se x é maior do que 2. A gente até já trabalhou com essa função aqui em exemplos anteriores. Como é que ficaria o gráfico dessa função? Vocês estão vendo que aqui no valor de x igual a 2, que eu destaquei com esse pontilhado, a função muda, porque para valores menores ou iguais a 2, a função é dada por essa regra, e para valores maiores do que 2, a função é dada por essa segunda regra. Vocês estão vendo aqui que no valor de x igual a 2, por exemplo, nós vimos que o f de 2 vale quanto? O f de 2, nós vamos estar aplicando essa primeira expressão. Então, o f de 2 ficaria 3 vezes 2 mais 1, que dá 7. Então, quando o x é 2, o y vale 7. Então, a função vai passar nesse ponto. Por isso que nesse ponto aqui, nós colocamos a bolinha fechada e nesse ponto aqui a bolinha aberta, indicando que o f do 2 é o 7 e não esse valor aqui de y. Então, para valores menores do que 2, a gente pode construir uma tabela considerando x, no caso, números menores do que 2. A gente calcula o f de x, construímos os pontos, jogamos os dados no plano cartesiano. A gente faz a mesma coisa com essa segunda possibilidade. A gente escolhe valores de x maiores do que 2, calculamos o f deles, construímos os pontos e jogamos os pontos aqui no plano cartesiano de forma a obter esse gráfico. É importante destacar, por exemplo, aqui, se o x é 1, qual é o f de 1? O f de 1 é dado por essa primeira expressão, então ficaria 3 vezes 1 mais 1. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 1 dá 4. Então, o f do 1 é igual a 4. Então, a função passa no ponto 1, 4. Vocês estão vendo aqui também que quando o x vale 3, o f de 3 é calculado por essa segunda expressão. Então, f de 3 ficaria 3 ao quadrado, que é 9. Então, a função vai passar no ponto 3, 9. No caso aqui, quando o x é 3, o y vale 9, que é esse valor aqui. Observação. Podemos determinar se um conjunto de pontos no plano cartesiano é o gráfico de uma função. Para isso, basta traçar uma reta vertical. Então, se você tem o gráfico
de uma determinada regra e você quer verificar se essa regra é uma função, você constrói retas verticais desse modo aqui, né? Se alguma dessas retas verticais cortar o gráfico em 2 pontos, isso significa que a regra não é uma função, né? Por quê? Nesse segundo caso aqui, por exemplo, considerando essa reta vertical, nós vamos cortar essa regra nesses 2 pontos. Isso significa que para esse valor de x, nós estamos associando 2 valores de y. E isso contradiz a definição de função. Já nesse primeiro caso, qualquer reta vertical que passamos aqui vai cortar a regra em somente um ponto, né? Então, por isso, essa primeira regra é função e essa segunda não é uma função. Segunda observação: a partir da representação gráfica de uma função no plano cartesiano, podemos determinar seu domínio e o seu conjunto imagem. Por exemplo, neste caso, qual é o domínio e qual é a imagem dessa regra aqui, que de fato é uma função, né? Então vocês estão vendo que, só relembrando, o domínio são os valores de x, de forma que você pode calcular o f do x, e o conjunto imagem são os valores de f de x, onde x pertence ao domínio, né? Ou seja, o domínio está sendo relacionado com os valores de x e a imagem está sendo relacionado com os valores do y. Então, quais são os valores de x e os valores de y que essa regra, que essa função assume? Vocês estão vendo que o x varia aqui, ó, de menos 1 até 1, 2, 3, 4, né? Mas vale destacar que, como aqui a bolinha é aberta no menos 1, então o domínio vai ser o intervalo aberto no menos 1 e fechado no 4, enquanto que a imagem, quais são os valores de y, né, possíveis? Aqui o primeiro deles é 2 e vai até o y igual a 5. Né? Então, como aqui é a bolinha fechada, intervalo fechado no 2, bolinha aberta, aberto no 5. Definição: seja f uma função de a em b e I um subconjunto qualquer de A, no caso do domínio. Se aumentamos o valor de x nesse subconjunto I e o valor de f de x também aumenta, dizemos que a função f é crescente em I. Quando aumentamos o valor de x e o valor de f de x diminui, dizemos que f é decrescente em I. E quando aumentamos o valor de x e o valor de f de x se conserva, dizemos que a função f é constante em I. Então, para entender melhor essa definição de função crescente, decrescente, constante, vamos considerar essa função f de x igual a 2x mais 1, cujo gráfico é dado por esta reta. Vocês estão vendo que sempre quando aumentamos o valor de x, o valor do f do x, no caso o y, também aumenta. Por exemplo, quando o x é 0, o y vale 1. Quando o x é 1, o y vale 3. Quando o x é 2, o y vale 5. Então, vocês estão vendo que sempre quando a gente aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. Por isso que essa função ela é uma função crescente. Já nesse segundo exemplo, no caso a função f de x igual a menos x² mais 6x menos 5, o gráfico, a representação gráfica dessa função é dada por essa parábola. Vocês estão vendo que se eu for considerar valores de x aqui, ó, até o 1, 2, até o 3, né? Se eu aumentar os valores de x aqui, ó, o que está aumentando, o que está acontecendo com os valores de y? Também estão aumentando, né? Então, se eu considero valores de x aumentando até o 3, o valor do y também vai aumentando. Chega aqui no 3, a partir do 3 aqui, ó, vocês estão vendo que o f de 3
vale 1, 2, 3, 4. O f de 3 é 4, né? Se eu for aumentar o valor de x aqui, ó, o que está acontecendo com f? O que está acontecendo com os valores de y? Estão ficando cada vez menores, né? Então, essa função f, ela é composta por uma parte crescente, que vai de menos infinito até o 3, e de uma parte decrescente, que é do 3 até o menos infinito. Estudar o sinal de uma função significa determinar para quais valores de x os correspondentes valores de y são negativos, nulos ou positivos, né? Por exemplo, considere o gráfico da função f a seguir. Então, vocês estão vendo que para valores de x até o menos 2, o f desses valores são sempre positivos, né? Por isso que a gente fala que para valores de x menores do que 2, a função ela vai ser positiva. Que do menos 2 até o 2, vocês estão vendo que o gráfico dessa função está todo abaixo aqui do eixo do x. Isso significa que o f desses elementos, né, são números negativos. Isso significa que a função para x de menos 2 até 2 é negativa, porque o f desses x são todos negativos. E para valores de x maiores do que 2, o f desses x são todos positivos, né? Por isso que a função ela vai ser dita positiva neste caso. Então, como eu disse, se o x está entre menos 2 e 2, o f de todos esses valores de x são negativos. Por isso que a gente fala que a função ela vai ser negativa. Se x é igual a menos 2 e x é igual a 2, os valores correspondentes de y são iguais a zero. Para esses dois valores de x, o gráfico da função corta o eixo do x. E os pontos sobre o eixo do x, o y vale zero, ou seja, a função é nula. Neste caso, dizemos que o menos 2 e o 2 são os zeros ou raízes da função f, né? Então, falar que um certo número é raiz de uma função significa que o f desses números são iguais a zero. E por último, para x menor do que menos 2 e x maior do que 2, nós vimos que o f desses x aqui são todos positivos, né? Por isso a gente fala que a função ela é positiva para x menor do que menos 2 e para x maior do que 2. Exemplo, considere a função f abaixo. Calcule o f de 2, f de 4 e f de menos 3. Não é necessário determinar ou saber uma fórmula para a função para determinar esses três valores, sendo que nós temos a representação gráfica dessa função. Então, eu quero saber o valor da função quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, né, aqui tem o eixo do x, aqui o eixo do y, x igual a 2 está aqui, tenho bolinha fechada aqui e bolinha aberta aqui. O f do 2 é sempre quando tem a bolinha fechada, né? Então, vocês estão vendo que o f de 2 vale menos 3. Qual é o f de 4? Então, aqui está o 2, 3, 4. Vocês estão vendo que o 4 é esse valor aqui e o f de 4 é justamente 3. O f de menos 3, então quando o x é menos 3, a bolinha fechada é no 2, então o f de menos 3 é 2. Letra B. Determine o domínio e o conjunto imagem dessa função f. Então, o domínio são os valores de x que a função pode assumir. Vocês estão vendo que o domínio dessa função, ó, x, pode ser menos 3, qualquer valor aqui. Pode ser 2, porque o f do 2 é menos 3. Posso calcular o f de todos esses pontos até o 6. Então, o domínio dessa função vai ser um intervalo fechado no menos 3 até no 6, também fechado no 6, porque
eu posso calcular o f do 6, que no caso vale 3. E qual seria o conjunto imagem dessa função? São os valores possíveis para y. Então, vocês estão vendo que nesse caso o y que começa no menos 3, todos esses y aqui são possíveis, né, até que a gente chega aqui no 1. Vocês estão vendo que não existe valor de x de modo que o f dele é igual a 1. Por isso que nós excluímos o valor do 1 do conjunto imagem. Então, a primeira parte da imagem é o intervalo fechado do menos 3 até o intervalo aberto no 1. Vocês estão vendo que de 1 até 2, nenhum valor de x possui esse valor de y, até que quando chega aqui no y é igual a 2. Qual é o valor de x que o y vale 2? No caso aqui, o menos 3. Então, o 2 entra no conjunto imagem. Do mesmo modo aqui, o 3 também vai entrar no conjunto imagem, porque qualquer valor de x maior do que 2 e menor ou igual a 6, o f deles é 3. Portanto, o domínio é um intervalo fechado do menos 3 até o 6, e o conjunto imagem é composto aqui, no intervalo fechado menos 3 até o 1, mais o ponto 2, mais o ponto 3. Né? Então, por isso que a gente escreve dessa maneira. Né? Então, a imagem é um intervalo fechado do menos 3 até o 1, união com o ponto 2 e o ponto 3. Né? Lembrando que isso aqui não é intervalo, isso aqui é um conjunto de pontos. Item C, determine onde a função é crescente, decrescente e constante. Né? Então, vocês estão vendo que o primeiro valor aqui do domínio é o menos 3. Né? Então, se eu aumentar o valor aqui do x do domínio, o que está acontecendo com o valor do y? Está ficando cada vez menor. Então, vocês estão vendo que a função vai ser decrescente do menos 3 até o 2. Se eu aumentar aqui do menos 3 até o 2, o f de todos os pontos aqui estão ficando cada vez menores. Né? Então, por isso que para x de menos 3 até 2, a função vai ser decrescente. Do 2 até o 6, vocês estão vendo que o valor do y se conserva sendo igual a 3. Por isso que a função vai ser constante do 2 até o 6. E essa função aqui ela não tem nenhuma parte que é crescente. E só para relembrar aí a definição anterior, né? Para quais valores de x a função ela vai ser positiva, negativa e nula. Né? Então, vocês estão vendo que a função corta o eixo do x no menos 2. Então, a função ela é nula no menos 2. Onde a função ela é positiva? A função ela é positiva quando o f dos x são positivos. Né? Então, vocês estão vendo aqui que de menos 3 até o menos 2, o f de todos esses valores de x são positivos. Né? Então, por isso que de menos 3 até o 2, a função vai ser positiva. Aliás, do menos 3 até o menos 2. Do menos 2 até o 2, o que está acontecendo? O f de todos esses valores de x são negativos. Né? Então, por isso que de menos 2 até o 2, a função vai ser negativa. Agora, do 2 até o 6, o f de todos esses pontos é igual a 3, e 3 é positivo. Né? Então, a função aqui também vai ser positiva de 2 até 6. Com isso, a gente termina a aula 1 sobre funções.